Soluções integradas de automação Danfoss. Olá! Na nossa quarta e última aula, no curso de Automação Industrial, nós vamos te mostrar como a integração de soluções Danfoss podem automatizar de forma simples, barata, eficiente e segura diversos processos industriais. Nós passaremos pelo controle de nível, aquecimento, resfriamento, pressão e outras variáveis em processos comuns na indústria, te mostrando de forma prática quais equipamentos utilizar e de que forma fazer cada um desses controles. Se você não assistiu às aulas anteriores, na primeira aula nós falamos sobre as válvulas solenoide, pneumática angular e termostática. Na segunda aula nós falamos sobre os pressostatos e termostatos. E na terceira e última aula nós falamos sobre os transmissores e sensores de pressão e temperatura. Para você entender o contexto por trás dessas soluções que nós vamos falar hoje, é muito importante que você assista a essas últimas aulas. Assim, você pode tirar o proveito máximo de todos os conceitos que nós expomos e de que forma essas soluções se aplicam na sua indústria ou na indústria dos seus clientes, gerando assim mais valor para você e auxiliando na sua evolução através da implementação desse tipo de sistema. Sistema para controle de nível de tanque e reservatório. Esse primeiro sistema que nós vamos falar é um sistema que controla o nível de tanques, reservatórios e também outros tipos de equipamento. Para fazer esse sistema é muito simples. A gente utiliza um transmissor de pressão. Um tanque, por exemplo, com altura de 10 metros, vai ter uma pressão controlada. Então, um transmissor que faça uma leitura entre 200 milibar, mais ou menos, 200, 400 milibar, ele vai poder fazer esse controle através da comunicação com uma válvula solenoide. Nesse caso, pode ser até uma válvula solenoide proporcional, como nós falamos anteriormente. Então, conforme o nível de água ou qualquer outro líquido desse tanque, desse reservatório subir, logicamente a pressão interna vai subir da mesma forma. Então, a pressão que está sendo lida pelo transmissor, como nós falamos nas aulas, vai ser transmitida para um controlador, um CLP central, que vai fazer a comunicação com essa válvula solenoide proporcional, abrindo e fechando de acordo com essas tomadas de pressão, liberando mais ou menos líquido para dentro do tanque. Esse tipo de controle proporcional de nível fornece uma constância de processo. Então não é um controle on-off, aquele controle que abre e fecha de maneira repentina, como nós falamos nas últimas aulas. Ele é um controle que vai seguir alimentando com uma frequência o tanque ou o reservatório, que vai impedir os golpes, vai impedir a falta ou a sobrecarga de produto dentro do reservatório, e ele vai possuir uma malha muito mais constante de alimentação. Sistema para controle de serpentina de vapor. Aqui nós temos uma serpentina de vapor. Ela poderia estar instalada dentro de tanques de aquecimento de água, por exemplo, dentro de frigoríficos, dentro de panelões de cozimento de sucos, de frutas, de geleias e outros produtos. Ela é muito comum, principalmente aí dentro das indústrias de bebidas, alimentos. Na entrada da serpentina, nós temos uma válvula solenoide para vapor. Como nós vimos, é o modelo EV225. Na saída dessa serpentina, após a troca de calor do vapor com o produto ou com o meio em questão, o condensado, ou seja, a água proveniente desse vapor, ela é eliminada através de um purgador de boia. Então, válvula solenoide para vapor e purgador de boia. Mas como a gente faz o controle da temperatura do produto, lá da água, do produto alimentício, da bebida, enfim, do que for, a gente pode fazer, nesse caso, através de um termostato. Então, um termostato simples, ele vai fazer essa comunicação diretamente com a válvula. Você não vai precisar de um controlador de temperatura, de um CLP, de todo um sistema. Você pode fazer uma comunicação simples entre um termostato, ajustando lá a temperatura do seu produto a 60 graus, por exemplo, e a válvula solenoide, que vai abrir e fechar de maneira on-off, liberando vapor ou qualquer outro fluido industrial para dentro da serpentina, fazendo essa troca com o produto. Então esse sistema de automação ele é simples, barato,
e ele não tem grandes possibilidades de dar manutenção, porque mesmo que dê a manutenção, ela é muito pouco complexa, sendo que nós temos 3 componentes básicos que fazem todo o controle do processo da serpentina e do produto a que está submetido essa temperatura. Sistema de controle de tanque encamisado com vapor. Esse nosso próximo sistema é um sistema que já considera um transmissor de temperatura, ou mesmo um sensor de temperatura, um PT100, ou qualquer outra variação, um termopar, enfim. Aqui nós temos um tanque com uma camisa de vapor ao redor e no centro desse tanque, dentro dessa camisa, nós temos um produto que é cozido, como um mosto de cerveja ou enfim diversos outros produtos que podem passar por um processo de cozimento ou aquecimento. Essa válvula de entrada, ela vai alimentar, essa válvula solenoide vai alimentar essa camisa de maneira automática e esse sensor de temperatura vai transmitir esse sinal de temperatura lida para um controlador. O controlador pode ser um controlador simples de temperatura. Nós temos da Novos, por exemplo, modelos como o N480, o N1100 e diversos outros modelos, controladores baratos e simples de temperatura, de fácil acesso, fácil instalação. Lendo a temperatura do sensor, esse controlador vai mandar um sinal elétrico ou cortar um sinal elétrico para a válvula solenoide, modelo EV225 de vapor, abrir liberando a passagem de vapor caso a caloria seja necessária para o produto, ou vai mandar fechar essa válvula no caso do produto já estar numa sobretemperatura. Lembrando, sistemas on-off como esse, eles não carregam uma precisão muito grande. Então produtos, como produtos alimentícios, no caso do leite, por exemplo, que não aceitam do suco também, que não aceitam grandes variações de temperatura, você não pode fazer um sistema assim. Você tem que fazer, nesses casos, um sistema proporcional, como nós veremos adiante. Sistema de controle para trocador, aquecedor ou resfriador de óleo industrial. O óleo industrial, óleo lubrificante, tem uma característica comum. Ele precisa manter uma temperatura padrão para manter as suas propriedades de lubrificação. Ele não pode nem estar muito quente e nem estar muito frio. Ele tem que ser mantido dentro de uma faixa de temperatura constante. Para manter essa temperatura de óleo constante, nós podemos utilizar um trocador de calor a placas, tanto a placas brasadas quanto placas desmontáveis. E para fazer esse tipo de controle, nós podemos fazer como no exemplo anterior. Então, utilizando uma válvula pneumática ou mesmo uma válvula solenoide em comunicação com um sensor de temperatura do tipo PT100 e um controlador. Além de fazer dessa forma, dependendo do nível de exigência que nós temos no processo, a gente pode utilizar um termostato de maneira direta. Então, uma válvula solenoide e um termostato podem fazer esse controle simples, claro, vão ter uma variação um pouco maior da temperatura, mas dependendo do processo, elas vão atender muito bem a essa demanda. Além dessa forma, a gente pode também utilizar uma válvula termostática. A válvula termostática, através do seu bulbo, vai fazer a leitura e vai liberar mais ou menos fluido de acordo com a temperatura, de maneira totalmente mecânica e sem nenhum componente elétrico no sistema. Sistema de controle para trocador de calor a placas. Agora, falando sobre um trocador de calor a placas, a gente fala sobre um sistema de controle mais complexo, mas muito mais eficiente. Um sistema de controle completamente proporcional, desde a alimentação de vapor até a saída de condensado, na entrada de água e na saída de água quente. Nesse caso, esse trocador de calor a placas é um modelo de trocador de calor utilizado para aquecer água com vapor. Na alimentação de vapor, nós temos uma válvula proporcional. Essa válvula normalmente é uma válvula eletropneumática, com um conversor eletropneumático que vai fazer um posicionador, que vai fazer o posicionamento dessa sede de acordo com a necessidade. Ou seja, simplificando, essa válvula vai liberar mais ou menos vapor de acordo com a real necessidade de troca do equipamento momento a momento, fazendo constantemente o recebimento do sinal de um transmissor de temperatura, que vai estar instalado na saída de água quente. Então esse transmissor de temperatura vai se comunicar com um CLP, com um controlador, com um quadro central,
que vai mandar, por sua vez, o sinal de abertura e fechamento para a válvula da entrada de vapor, fazendo a liberação ou o fechamento de vapor para dentro do trocador. Aqui na saída, um purgador mecânico de boia garante o funcionamento constante, não intermitente. Então esse purgador, conforme houver o acúmulo de condensado aqui na parte inferior do trocador de calor, o condensado vai ser eliminado pelo purgador de maneira constante, funcionando como um equipamento proporcional, mas mecânico. Na entrada de água fria, nós temos um transmissor de pressão. Esse transmissor de pressão vai garantir que a pressão do sistema, seja circuito aberto ou circuito fechado, seja equalizada e que o rendimento do trocador de calor seja o mais alto possível. Ou seja, nas 4 conexões do nosso trocador, nós trabalhamos de maneira proporcional com as variáveis das utilidades industriais usadas nesse processo. Isso garante maior eficiência de troca, eficiência energética, segurança, menor manutenção, maior produtividade. Então, esse tipo de sistema é o sistema pelo qual a gente faz esses cursos, treinamentos, vídeos, para introduzir os conceitos de automação e automação proporcional, para que você possa observar quais são os ganhos. Qualquer dúvida que você tiver ou demanda em tanques que funcionam on-off, reservatórios com injeção direta, enfim, entre em contato conosco para que a gente possa fazer um estudo a 4 mãos, olhar para essas aplicações e mostrar, além das vantagens, o payback real desse tipo de sistema. Sistema de controle de pressão on-off. Aqui a gente tem um sistema bastante simples com um compressor, um vaso e um pressostato. Então um pressostato, como a gente explicou na parte dos pressostatos e termostatos, ele nada mais é do que um interruptor de pressão, fazendo a leitura de pressão e mandando um sinal elétrico comunicando para esse compressor ligar ou desligar. Então, através da leitura da pressão aqui dentro desse reservatório, pode ser de ar comprimido, por exemplo, esse pressostato vai estar fazendo a análise, a leitura constante dessa pressão e funcionando dentro de um range pré-setado, no range de pressão e no diferencial, como a gente explicou na aula dos pressostatos. Assim que esse range for atingido, um sinal elétrico vai ser enviado, ou esse mesmo sinal vai ser cortado, para a ligação do compressor, no caso de necessidade de maior pressão, ou para o desligamento desse equipamento, quando a pressão já tiver atingido o set point desejado. Sistema de controle de pressão modulante. O sistema de controle de pressão modulante é bastante simples. Aqui nós falamos com uma válvula modulante, o modelo EV260, um transmissor de pressão, modelo MBS17, por exemplo, e um controlador. No controlador a gente vai setar a pressão desejada para essa linha. A pressão vai ser monitorada constantemente através desse transmissor de pressão, que vai transmitir esse dado de forma eletrônica para o nosso controlador e, por sua vez, quando for necessário, vai direcionar um sinal para abertura gradual ou fechamento gradual da nossa válvula proporcional. Então esse sistema mantém a pressão de uma linha, de um sistema, de um outro equipamento de forma constante. Transmissor de pressão, controlador de pressão, ou CLP, ou até mesmo supervisório que você tiver no seu equipamento, e a válvula modulante da Danfoss. Controle de temperatura com válvula termostática. Uma válvula termostática funciona de maneira bastante simples. O seu bulbo é colocado no fluido. Lendo a temperatura do fluido, uma mola interna vai fazer com que o funcionamento da válvula seja maior ou menor, dessa forma liberando mais ou menos fluido e mantendo a temperatura do fluido interno, do vaso, do equipamento, do trocador, de maneira constante. A vantagem da válvula termostática é que ela é 100% mecânica, então você não depende de uma fonte de energia externa, ela funciona por si só. Muito usual no controle de líquidos, no controle de óleo, água e em outros processos industriais. A válvula termostática, VTA, pode ser fornecida tanto em bronze quanto em aço inox, então ela é muito usada em produtos químicos, em plataformas onde você não pode ter a utilização de energia elétrica, você pode fazer o controle de temperatura de maneira simples e autônoma através de uma válvula termostática modelo AVTA. Controle de temperatura para câmara fria ou estufa.
É muito comum a aplicação de controle de temperatura para câmaras frias, estufa, de secagem de grãos, às vezes de climatização ambiente, estufas de pintura, enfim, com radiadores. Então, na entrada dos radiadores, nós temos válvulas solenoide, às vezes válvula solenoide de água, água quente, óleo térmico, vapor, enfim, ou válvulas pneumáticas também. O controle pode ser feito diretamente através do uso de um termostato. Então, o termostato com sensor ambiente vai fazer a leitura da temperatura daquele ar ambiente e fazer a atuação, ou seja, o acionamento e o desligamento, tanto no caso de uma válvula solenoide quanto de uma válvula pneumática, para que ela possa liberar mais ou menos fluido, liberando mais ou menos caloria, de acordo com a necessidade geral e real do processo naquele momento. Nós agradecemos por você ter nos acompanhado nessa jornada dentro de automação industrial e lembramos que estamos sempre à sua disposição para qualquer dúvida, projeto ou necessidade que você tiver. Conte com a engenharia de aplicação e com o time da Vaportec para te auxiliar sempre. Entre em contato conosco através dos contatos que estão na descrição do vídeo, sempre que for necessário, sempre que você precisar. Um grande abraço e até a próxima!